Boa noite, companheiros e companheiras. Neste momento, eu gostaria de cumprimentar a nossa companheira Marli Malameirão, presidente da região D, que também me fez o convite para estar junto com vocês falando sobre o tema, né, projetos e parcerias e o papel da Fundação de LCIF na vida dos leões. Também gostaria de agradecer a Silvia também por todo o acolhimento, além também dos presidentes que compõem essa região e divisão, que é a divisão D2, também por estarem aqui me ouvindo, né, falar. Para mim é uma alegria muito grande, né? Há alguns anos participo do Lions através do movimento de jovens que é o Clube de Castores. A maioria de vocês já me conhecem, sabem desse trabalho. E esse ano o nosso governador, Carlos Eduardo Schaeffer, me convidou para fazer parte de uma assessoria, que é a assessoria para projetos de LCIF. Isso se deu devido ao meu envolvimento direto com o projeto Glaucoma, em que eu pude acompanhar todo o processo feito pelo clube, né, Lions Clube Petrópolis Centro, os clubes da região, junto com o coordenador, que era o nosso companheiro Carlos Eduardo, na elaboração e na apresentação do projeto para a LCIF, do Centro de Referência do Glaucoma, né, da proposta de equipar o Centro de Referência de Glaucoma. Então, por isso que esse ano estou nessa posição, agradeço muito ao nosso governador pela confiança. E nossa companheira Marli fez esse convite e eu prontamente aceitei esse desafio de estar com vocês falando sobre esse tema que para mim é muito importante, né? Parcerias e projetos, né? Quando a gente fala de projetos, a gente está falando de algo, eu sempre penso em projetos em algo futuro, né? Nunca penso em projeto em algo que vai acontecer de imediato, né? Às vezes vai acontecer naquele momento, mas existem alguns passos que só vão ser, ou seja, o objetivo só vai acontecer daqui a algum tempo. Então é preciso que a gente comece a pensar em projetos duradouros, né? Essa frase para mim é muito importante porque esse mês é o mês do aniversário do LC Petrópolis Centro e a gente tem visto dentro dessa temática fotografias. E a maioria das fotografias vinham uma placa, né, de algum lugar que o Lions tinha feito alguma benfeitoria, como projeto duradouro, né? Era o que os Lions faziam. Isso em um momento em que não se falava da nossa fundação de LCIF, não se falava muitas vezes. Talvez muitos clubes da região também vão lembrar de outros projetos duradouros, né? Ou seja, a reforma de uma cozinha ou a entrega de um equipamento, né? Que o clube fez através de recursos próprios ou recursos, né, conseguidos com parcerias ou com eventos de angariação que ele fez. Então são coisas que estão latentes nas nossas vidas, né? E imagine esse processo, quando a gente fala de projetos duradouros, imagine como é que isso eu fico imaginando, né, como é que esses projetos foram acontecendo. Né? Então é importante que a gente comece a pensar de que forma, né, os nossos projetos têm caminhado dentro das nossas gestões dentro de Lions e qual é o papel do nosso clube, né, qual é o objetivo do nosso clube quando ele tem um projeto, independente de ser para a LCIF ou justamente desse projeto ser um projeto comunitário, um projeto que envolve terceiros, né? A gente fala muito hoje, assim, está muito latente no nosso distrito principalmente, mas não é uma particularidade do nosso distrito, né? Quem observa o Brasil leonístico, né? O mundo leonístico, enxerga também que há muitos locais com a mesma dificuldade de retenção de associados, principalmente, né? Então nós estamos vivendo um momento de dificuldade. E também, numa dificuldade, às vezes o clube tem até uma boa proposta, né? Esses dias a gente estava falando sobre um clube e esse clube é um clube que tem potencial porque ele tem uma sede própria, ele tem uma série de fatores que contribuem para o sucesso do clube, né? Inclusive no desenvolvimento de projetos, né? E no desenvolvimento de parcerias. Mas o clube envelheceu, né? As pessoas não têm mais a mesma força, o mesmo vigor. Tem a vontade,
mas não tem a força e não tem o vigor. E é nesse momento que a gente começa a entender e começa a visualizar como que as parcerias externas são importantes na vida do nosso Lions Club. Como que essas parcerias, né, e aí eu sempre digo que a parceria ela traz também uma possibilidade também de termos novamente vamos dizer assim, um aumento de associados, porque a gente está passando a incluir nas nossas atividades pessoas externas, pessoas que são de fora do nosso cotidiano. Então é importante que a gente comece a observar também fora da nossa casa leonística, né? Dentro do nosso clube. Né? Nós estamos vivendo um momento difícil, em que há uma redução muito grande, salvo as exceções de clubes, né? de companheiros leões, e essa questão da parceria, né? e dos projetos são fundamentais para que a gente consiga atrair novos companheiros para a nossa causa. Então é importante que a gente comece, né? Eu sempre digo que o servir, né? Tem que vir primeiro, porque as pessoas vendo, né, os nossos clubes em pleno trabalho, elas vão querer conhecer o trabalho que a gente desenvolve e, quem sabe, também querer pertencer a esse movimento. Eu ouvi durante muitos anos e vivi muito isso dentro do Lions Club sobre a questão do convite, né? Muitas pessoas são convidadas a participarem do clube. E vi também, e o clube aqui fazia muito isso, né? Pessoas que não faziam parte do nosso quadro associativo, mas que eram convidadas para estar numa campanha, principalmente, estar num jantar nosso, né? Naquela época se fazia jantares grandes, né? Então as pessoas estavam presentes e a partir daí, desse convívio e desse relacionamento, a gente conseguiu fazer com que alguns deles se tornassem leões, né? Do nosso clube, que são até hoje leões, que a gente considera muito, né? Que são bem importantes na causa leonística. Então, quando a gente fala de projetos, a gente está falando da razão de ser do nosso clube. Né? Se você, como clube, né, nós como clube, a gente tem que pensar nisso, se nós não estamos pensando em projetos que vão levar a nossa comunidade ou levar a nossa localidade a uma melhoria, nós não estamos pensando no crescimento e na expansão do nosso movimento e não estamos pensando na razão de existir do nosso movimento. Então, quando a gente fala em projetos, seja ele macro ou micro, né, em algumas instâncias, a gente tem que começar a perceber que essa é a razão de ser dos nossos clubes. E a partir daí, quando eu falo de projetos, eu não tenho mão suficiente, eu não tenho mão de obra suficiente para atingir os objetivos desse projeto, está na hora de eu pensar nos parceiros, está na hora de eu pensar em quem pode contribuir para os nossos trabalhos, desenvolver as nossas atividades. Então é fundamental que a gente comece a perceber em volta, em torno da gente, quais são as parcerias que vão impactar no nosso serviço. Quais são as pessoas que a gente vai poder envolver nesse serviço para que elas consigam nos ajudar a servir. Isso tudo dentro de um envolvimento, de um relacionamento, sabendo quem são, claro, né? A gente precisa saber também com quem que a gente está fazendo parceria, né? E qual é o motivo dessa parceria e como fidelizar essa parceria, né? Lembrei exatamente de 2 anos atrás, né? 2 anos atrás nós estávamos pensando, nós temos o mês de novembro, que é o mês do diabetes, e a gente, né, o Lions Club, eu ainda como castor, a gente começou a pensar sobre a efetividade das campanhas de saúde em relação à diabetes. E conversando aqui, a gente chamou, né, um grupo, principalmente do ambulatório escola, que hoje a gente tem uma facilidade. Nós temos uma companheira que é da Faculdade de Medicina de Petrópolis, e aí conversando com a equipe dela do ambulatório, a gente criou uma estratégia diferente para o dia do diabetes. Então nós criamos o Circuito Mais Saúde com Diabetes. Né? Envolvemos parceiros. Que parceiros foram esses? Foram pessoas que cuidam de esporte, são nutricionistas, são pessoas do ambulatório, são os médicos do ambulatório, que nesse dia cederam para a gente, né, o seu trabalho para que a gente pudesse, sim, fazer a aferição de glicose, como a gente sempre fez, mas que nós pudéssemos sair dali com pessoas orientadas o suficiente para que elas conseguissem ter um tratamento digno.
né? Não adianta nada a gente, por exemplo, dizer que a pessoa está com a glicose alta se a gente não tem naquele momento, uma ferramenta para ajudá-lo, auxiliá-lo, né? Mas quando a gente tem uma equipe, né, um grupo que pode nos ajudar no sentido de encaminhar para um médico, ou um médico ali naquele momento fazer um atendimento prévio e depois fazer um encaminhamento, fica tudo muito mais fácil. E aí o nosso serviço passa a ter um impacto maior, porque a gente não só detectou, mas a gente conseguiu dar um destino, um caminho para isso. Então, quando a gente fala de projetos e parcerias, a gente está falando justamente até de uma questão pontual como essa, uma questão como uma feira de saúde nossa e o objetivo dela final, né? Que é justamente levar informação também, mas também tentar ajudar a nossa comunidade a ter um tratamento digno, né, e que a gente coloca. E aí a gente tem que começar a pensar também como que é a nossa atratividade, né? Como é que os nossos clubes vão atrair essas pessoas. Por isso que é importante a gente também fazer um marketing sobre isso, né? Nossa companheira Marli é a nossa editora da revista Lions, né? Muito importante nesse nosso universo leonístico para que as pessoas conheçam os nossos trabalhos. Mas muito mais do que isso, eu sei que muitos clubes da região fazem, né? É colocar uma notícia no jornal, é evidenciar tudo aquilo que está sendo feito, mas numa sequência, para que outros possam entender e ver, né? No passado, o Lions era muito visto, né? Ele tinha uma visão, as pessoas conseguiam enxergar muito bem. Falava-se Lions ainda em alguns lugares, sim, mas hoje em dia as coisas estão mais difíceis. E difíceis pelo seguinte, porque hoje a gente encontra a questão da tecnologia, a gente tem que estar nas redes sociais, colocando, postando, né, para que as pessoas consigam entender qual é a nossa atividade e como elas podem nos ajudar a desenvolver isso. E aí, né, eu sei que estou dentro do limite do tempo, mas vou tentar fazer também rapidinho esse link com a nossa Fundação Internacional de Lions Club. LCIF, né, ela desenvolve para a gente, ela desenvolve projetos no sentido assim, ele diz assim, você tem um projeto para fome, você tem um projeto para equipamento, você tem um projeto para educação, e como que esse projeto, como que a gente como associação pode te ajudar? Essas perguntas que eles fazem, né? Muitas vezes nós não temos o recurso, né, financeiro, o aporte financeiro para, por exemplo, igual o nosso caso, né? O nosso sonho era ter realmente, junto com a Faculdade de Medicina, ter o centro de referência do glaucoma. A faculdade tinha um espaço, né? Mas não tinha, vamos dizer assim, condições de arcar com todos os equipamentos. Então se apresenta um projeto à LCIF de acordo com os critérios que ela coloca. Então por isso que no final dessa palestra eu vou colocar para vocês a nossa cartilha, né? A cartilha que foi feita para que vocês conheçam essas questões de trabalho para a LCIF ou apresentação de projetos para a LCIF, né? Por isso que a gente considerou importante que a gente fizesse um trabalho muito forte nesse sentido de pedir à LCIF um recurso para que a gente conseguisse atender aquela demanda. Porque nós fazíamos campanhas de visão, né, fazíamos os exames básicos, né, bem básicos, mas não dávamos a solução para as pessoas. Então, com esse projeto, a gente vai conseguir realmente dar o exame completo, a pessoa vai poder ser acompanhada, vai poder ser medicada e você tem um contexto maior, o impacto do teu serviço vai ser muito maior, porque você conseguiu tratar, controlar, né, todas essas pessoas, né? Nesse caso do projeto, são 1.700 pessoas atendidas por mês, contando com exames e tudo. Então, os nossos projetos de impacto, projetos que demandam dinheiro, recursos de LCIF, eles são importantes para que a gente consiga aumentar a capacidade do nosso serviço e aumentar o impacto do nosso serviço. Mas a gente só vai conseguir realmente fazer com que isso aconteça a partir do momento que a gente começar a pensar o que eu quero para a minha comunidade, o que a minha comunidade precisa, o que o meu entorno precisa. E a partir daí a gente começa a estudar um pouco sobre a nossa associação, sobre o que a LCIF pode nos dar, né, nossa fundação,
o que ela pode nos dar de aporte para que a gente possa investir nas nossas comunidades. E ao mesmo tempo também a gente tem que começar a pensar em forma de contribuições, porque elas enviam para a gente o recurso, mas a gente também, né, esse ano a gente até estava batendo muito isso aqui no clube, na região, né, justamente sobre essas contribuições para a LCIF, o quanto elas são importantes. No passado, a gente, né, muitos clubes falava, para que eu vou contribuir? Né? E hoje a gente está vendo na prática o que essa contribuição, de que forma que ela vai ser devolvida para a gente e para os trabalhos que a gente desenvolve daqui para frente. Então pensar, gente, companheiros, no nosso impacto, pensar nos nossos objetivos, pensar de que forma eu posso aumentar a minha gama de serviço, pensar de que forma eu vou envolver os meus parceiros, né, e mostrar para eles a importância deles também dentro dos projetos que os nossos clubes têm feito, e também pensar que nós temos uma fundação internacional disposta a nos dar recursos para que a gente consiga aumentar o nosso serviço. Né? Lembrando, né, nós temos a dificuldade de sócios, nós temos dificuldade de uma série de coisas. Então a gente precisa começar a contar com pessoas que possam nos ajudar, parceiros que possam nos ajudar. Mas para isso a gente precisa repensar o nosso serviço, precisa repensar os nossos objetivos, precisa repensar a nossa proposta enquanto clube de serviços. Companheiros, muito obrigado e fiquem com Deus. E mais uma vez, companheira Marli Lameirão, Silvia, muito obrigado por essa oportunidade. Um grande abraço a todos vocês.